A parábola do mestre da cerâmica e o vaso que desafiou a destruição, uma lição épica da Bíblia. Pela Bíblia, Deus frequentemente se compara a um mestre ceramista e nós, seus filhos, ao barro. Isso nos mostra que estamos sendo esculpidos continuamente por suas mãos, passando por processos de metamorfose para alcançar nosso verdadeiro propósito. Na vida, enfrentamos momentos de dor, fracasso e sofrimento. Às vezes, nos sentimos como vasos rachados à beira do descarte. Contudo, esta parábola nos revela que Deus nunca nos abandona. Pelo contrário, Ele usa nossas imperfeições para nos fortalecer. Nesta parábola, você verá como o amor de Deus opera mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Assim como um mestre ceramista habilidoso não desiste de um vaso com falhas, Deus também não nos rejeita quando erramos. Ele nos remodela, nos purifica no fogo e nos torna mais resilientes do que antes. Agora mergulhe nesta parábola e descubra o significado. Vaso que desafiou a destruição. Em uma vila remota existia um renomado mestre ceramista chamado Samuel. Ele era famoso por criar os vasos mais deslumbrantes e duráveis de toda a região. Viajantes de terras distantes percorriam dias apenas para adquirir suas obras, sabendo que sua técnica era singular. Samuel mantinha um pequeno estúdio nos arredores da vila, onde trabalhava com paciência e dedicação. Diariamente, ele moldava o barro com suas mãos calejadas e experientes, dando forma a vasos de diversos tamanhos e estilos. Seu jovem aprendiz, Elias, observava com atenção cada movimento. Ele ansiava por aprender todos os segredos do mestre, mas havia algo que o intrigava. Por que Samuel nunca descartava os vasos rachados ou quebrados? Certa manhã, Elias não conseguiu conter sua curiosidade e questionou: Mestre, por que o senhor insiste em reparar os vasos danificados? Não seria mais simples descartá-los e criar novos? Samuel sorriu e respondeu: Venha comigo, Elias. Hoje você receberá uma lição que transformará a sua vida. Samuel conduziu Elias até o fundo do estúdio, onde havia uma prateleira repleta de vasos imperfeitos. Alguns apresentavam pequenas rachaduras, outros estavam visivelmente quebrados. O mestre selecionou um dos vasos mais danificados e explicou: Este vaso já foi perfeito um dia, mas um acidente o danificou. Se eu quisesse, poderia simplesmente descartá-lo. Mas observe o que ocorre quando um vaso passa pelo fogo novamente. Samuel encheu o vaso com água e o colocou de volta no forno. A temperatura era ardente e Elias conseguia sentir o calor mesmo à distância. Após um tempo, o ceramista retirou o vaso do forno e o colocou sobre a mesa. Perceba, Elias, disse o mestre. O calor consertou as rachaduras. Agora, este vaso está ainda mais resistente do que antes. Elias tocou no maldito vidro e percebeu que ele era realmente mais resistente. O jovem ficou impressionado, mas ainda não entendeu completamente a lição. Mas, cara, como isso se relaciona com a vida? Elias questionou. Samuel sorriu e respondeu: Assim como o fogo fortalece um vaso quebrado, Deus usa desafios para nos tornar muito mais fortes. Elias ficou completamente absorto pelas palavras do mestre. Ele jamais imaginara que o fogo poderia fortalecer um vaso rachado em vez de destruí-lo. Samuel prosseguiu: Veja bem, Elias, muitos acham que quando enfrentamos adversidades, Deus nos abandonou. Mas, na verdade, Ele está nos aprimorando, nos tornando mais resistentes. O jovem aprendiz franziu a testa. Mas espera aí, mestre, não seria mais fácil evitar o sofrimento? Por que Deus permite que passemos por tribulações? O oleiro pegou outro vaso, ainda em sua forma bruta, feito apenas de barro seco. Se eu colocasse este vaso direto no forno agora, o que aconteceria? Elias analisou a peça e respondeu: Ele se espatifaria, porque não foi preparado. Samuel assentiu. Exatamente. Assim como um vaso precisa ser moldado e curado antes de enfrentar o fogo, nós também precisamos estar prontos para os desafios da vida. Deus nunca nos coloca em provações que não podemos aguentar, mas se confiarmos nele, sairemos mais fortalecidos. Elias começou a enxergar a situação com clareza.
As tribulações não eram castigos, mas oportunidades de crescimento. Algumas semanas depois, Elias estava labutando na oficina quando um cliente adentrou, admirando os vasos expostos. Ele escolheu um dos mais esplêndidos, porém, ao avistar um vaso que anteriormente estava rachado, torceu o nariz. Este aqui já sofreu um estrago, não é mesmo? Indagou o cliente. Não quero algo imperfeito. Samuel se aproximou e pegou o vaso rejeitado. Senhor, este vaso pode ter sido danificado, mas agora é o mais robusto de todos. Ele passou pelo fogo 2 vezes e está mais resistente do que qualquer outro aqui. O cliente hesitou e então tocou no vaso. Ele percebeu que, de fato, sua estrutura era mais firme. Com um sorriso, decidiu levá-lo. Após a saída do cliente, Elias se aproximou do mestre. Agora tudo faz sentido. O que parecia ser um defeito se tornou uma vantagem. Samuel sorriu. Exatamente. Deus nos transforma em vasos de honra, mesmo quando pensamos que não somos merecedores. Elias ficou meditando sobre as palavras do mestre e, naquela noite, decidiu pesquisar na Escritura exemplos de pessoas que foram moldadas pelo fogo da provação. Ele se deparou com 3 histórias que o tocaram profundamente. Jó era um homem justo, mas perdeu tudo: bens, família e saúde. No entanto, mesmo diante da dor, ele permaneceu fiel. No final, Deus o restaurou e lhe deu o dobro do que havia perdido. Jó 42:10. Jó foi um vaso que passou pelo fogo, mas saiu mais forte. Pedro era um discípulo próximo de Jesus, mas o negou 3 vezes antes da crucificação. Ele se sentiu quebrado, indigno. No entanto, Jesus o restaurou e o transformou em um dos maiores líderes da igreja. João 21:15-17. Saulo perseguia cristãos até ter um encontro com Jesus. Ele foi cegado, humilhado e depois restaurado como Paulo, tornando-se um dos maiores apóstolos. Atos 9. Sua transformação mostrou que até os mais danificados podem ser renovados por Deus. Elias teve uma epifania de que todas essas pessoas tinham algo em comum. Elas passaram pelo fogo da provação, mas saíram mais fortes. No dia seguinte, Elias compartilhou suas descobertas com Samuel. Mestre, agora vejo que somos todos como vasos. Às vezes nos sentimos quebrados, mas Deus pode nos restaurar. Sim, Elias, e é por isso que nunca devemos desistir. Deus nos molda através das dificuldades, mas nunca nos abandona. Elias olhou para os vasos na prateleira e percebeu que cada um tinha uma história. Assim como ele, cada pessoa passa por um processo único nas mãos do Criador. Esta parábola nos ensina que Deus nunca nos descarta, mesmo quando nos sentimos quebrados. Pelo contrário, Ele nos refaz, nos fortalece e nos usa para um propósito maior. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus está moldando você. Confie no processo e acredite que, no final, você será um vaso de honra mais forte do que nunca.